Hoje nós vamos ver as primeiras entrevistas do Moisés e do Arão com o faraó, que termina desse jeito tão triste aqui no versículo 22 e 23, palavras de Moisés: por que, Senhor? Por que desde que o Senhor me mandou e eu estou aqui, o negócio, em vez de ir para frente, o negócio vai para trás? Eu não sei, meus irmãos, se já passou isso na cabeça de vocês, se o inimigo já plantou uma semente assim, porque ele gosta de plantar esse tipo de semente. O inimigo é astuto, É para a pessoa chegar e ficar perguntando, em respeito à sua vida espiritual: por que, Senhor, que acontece isso? Por quê? Será que vale a pena mesmo? Parece que depois que eu aceitei Jesus, só tem provação, só tem dor, só tem sofrimento, Às vezes você escuta isso. Mas, meus irmãos, é o que Moisés está sentindo. Desde que ele chegou no Egito para cumprir a sua tarefa, cumprir a sua missão, é isso que ele está sentindo. É bom que a gente fale para Deus aquilo que a gente está sentindo. Eu quero lembrar que Moisés, ele falou para Deus, ele foi lá conversar com Deus. Ele não ficou reclamando com os homens, mas ele foi conversar com Deus. Então vamos voltar aqui, irmãos, desde o começo, no capítulo 5. Primeira coisa que a gente vê aqui nessa entrevista é a ordem de soltura que Deus dá para o faraó. No versículo 2, capítulo 5, estou aqui no livro errado, saiu aqui do lugar. Capítulo 5 e versículo 1, Moisés e Arão foram até Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo. Veja que o Moisés ele faz uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que os profetas tinham que fazer. Fazer o quê? Assim diz o Senhor, para ficar bem claro o que é palavra de Deus e o que seria a palavra do profeta. Isso aí, meus irmãos, é uma norma. É uma coisa assim que eu me lembro que o irmão Félix ele enfatizava isso, Palavra de Deus, dizer, palavra de Deus, para que ficasse bem claro o que é a palavra de Deus escrita e o que seria depois a palavra explicada como pastor, Ele não gostava, por exemplo, que se começasse uma sentença sem que terminasse um ponto. Pessoal, se você vai começar uma leitura, você começa e termina só quando acabar o ponto, ele dizia, Porque se a Bíblia tem um ponto é porque a sentença está completa. É muito sábio da parte dele. Mas Moisés, meus irmãos, ele nos ensina isso, a dizer como deve um pastor ou uma professora numa escola dominical, ou meus irmãos, como um profeta do Velho Testamento, com essa autoridade que vem da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. É uma ordem inegociável, Que ordem foi essa? Deixa ir o meu povo. É uma ordem imediata. Deus está mandando você libertar o povo dele, Você vê muito isso no Novo Testamento, quando Jesus ele dava ordem aos demônios: sai deste homem. Então é uma ordem semelhante a que Jesus dava para os demônios, de libertação daquela vítima. Então Deus ele vai lá através de Moisés e dá uma ordem, meus irmãos, direta para Faraó: deixa ir o meu povo. Essa é a palavra que vem do Senhor. A gente aprende isso, que a primeira coisa que Deus faz é nos libertar, No caso aqui, meus irmãos, libertar o povo de Israel das garras do faraó. Mas a primeira coisa que Deus faz com uma pessoa, na vida espiritual de uma pessoa, é a libertação. É essa ordem que ele dá, e quando ele nos salva, essa é uma ordem que o diabo ele escuta, Ele precisa escutar. Então, no livro de Romanos, nós temos essa frase, que Jesus ele dá liberdade aos cativos de Satanás. Por isso, sempre falamos, uma pessoa sem Jesus, ela é uma escrava nas mãos do diabo. E aí vem essa ordem de soltura, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador.
Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós, meus irmãos, não pertencemos mais a este mundo destruído pelo diabo. Nós somos filhos de Deus. Então essa é a ordem de soltura. Deixa aí o meu povo. Agora, não tem, meus irmãos, uma coisa sem propósito quando vem de Deus. Se tem palavra de Deus, tem um propósito, às vezes específico, às vezes geral, e nesse caso aqui tem uma ordem: deixa aí o meu povo. Mas por que Deus quer isso? Ele explica, né? Aqui no capítulo 5, no versículo 1 ainda, diz assim: para que me celebrem uma festa no deserto. Esse era o propósito da libertação. Então, libertado para quê? Por que Deus me libertou? Libertar Israel para quê? Para Israel sair andando aí, né? Cada um com um lado. Olha, legal, hein? Ei, olha aqui, o Josué podia olhar para o Caleb e falar assim: Caleb, agora nós estamos livres! Liberdade, né? E agora para onde você vai? Rapaz, eu acho que eu vou lá para a Babilônia, né? Ouvi dizer que lá na Babilônia tem muito emprego. É verdade, mas eu não vou não, né? Eu vou lá para Damasco, porque lá em Damasco, olha, nosso pai Abraão morava lá em Damasco antes de ir para Canaã. É um direito do liberto, vocês não acham? Isso é um direito dele escolher para onde ele vai, já que ele é um liberto. Agora nós aprendemos que nós somos libertos de Cristo para ficar presos em Cristo, né? Agora nós somos escravos de Jesus. Então, não tem esse negócio, um israelita olhar e dizer assim: não, eu quero viver no deserto. Não, ele foi para o deserto porque Deus permitiu que ele ficasse lá. Ou eu vou ficar aqui no Egito mesmo, eu estou livre mesmo, eu vou conseguir um emprego lá na cidade de Tebas, né? Vou ficar ali naquele lugar ali e pronto, acabou. Não, calma. Deus está dizendo: eu estou libertando vocês. Primeiro passo, vocês vão lá para o deserto para me adorar, para me servir, pronto. Essa, irmãos, é o propósito de Deus. Foi o propósito de Deus para Israel e é o propósito de Deus para todo cristão. Jesus nos libertou para quê? Para servi-lo. Foi para isso. Para servi-lo aonde? Para servi-lo no deserto. Meus irmãos, nós não chegamos na nossa Canaã celestial, que é o céu. Um dia isso vai acontecer. Então Deus nos liberta para que antes de chegar em Canaã, e ficou muito claro isso desde o começo, que Israel ia servir a Deus no deserto, com serpentes, com escorpiões e mais uns bichinhos lá, correto? Por quê? Porque o deserto representa este mundo na vida do cristão. Então nós fomos libertos pela graça de Deus, libertos, comprados pelo sangue de Jesus, do mesmo jeito que o povo de Israel foram libertos e comprados pelo sangue do Cordeiro, mas eles iriam para o deserto de lá para Canaã. A mesma coisa é com o cristão. Nós vamos viver este mundo, e olha, esse mundo não é brincadeira. Esse mundo, meus irmãos, nós não estamos nesse mundo para tirar férias. Coloquem isso na cabeça. Nós estamos neste mundo de passagem como peregrinos, sim, mas não para tirar férias, né? Nós estamos aqui para dar testemunho, para ser um mensageiro do rei, para ser um embaixador do rei. É por isso, né? Aqui o livro de Efésios deixa claro que ele nos predestinou para louvor e glória da sua graça. Então, quando ele nos salvou, antes da fundação do mundo, nos predestinou para louvor da sua glória, né? E também para louvor da sua graça. Nós temos uma missão aqui antes de chegar na nossa Canaã celestial. Agora vamos continuar. A ordem foi dada, o propósito está definido, que é adorar no deserto, né? Servir e adorar no deserto. Agora vamos ver a disposição do faraó, no versículo 2. E disse Faraó: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco vou deixar ir a Israel. Resistência total do diabo. Aqui, escrito para nós, indisposição de Satanás, né?
Mas a indisposição de Faraó, se Faraó representa o diabo aqui, vai ser sempre assim, né? Olha o que ele diz: não deixarei ir Israel. É a resposta pronta do inimigo, daquele que prende as almas. O inimigo das almas, ele está sempre pronto para dizer não, de jeito nenhum, não vou soltar. Por quê? Porque o diabo não entrega ninguém de graça. Isso fica claro quando Jesus pegava o demônio para expulsar, o coitado se estribuchava, batia na parede, batia com a cabeça no chão, se jogava na água, se jogava no fogo, fazia um redemoinho, virava uma piruleta, caía, 4, 5 suspiros. Olha, o diabo estava dizendo assim: pode levar, mas vai custar. Isso são lições espirituais para nós. Irmãos, a libertação do povo de Israel do Egito é uma lição espiritual da nossa libertação. Então o diabo está dizendo: não conheço o Senhor, ainda que o inimigo das nossas almas conhece muito bem, e primeiro que nós, o nosso Deus, tá? Então Satanás não entrega ninguém de graça, ele não vai soltar nenhum dos que possui na sua mão. E tem casos, meus irmãos, como é o que Jesus ensinou: é preciso orar e é preciso jejuar, né? E tem uma pergunta, né? Por que o diabo insiste em segurar as almas? É porque ele precisa dos homens para realizar os seus propósitos malignos. É diferente de Deus, que não precisa de nós. Você sabe disso. Deus não precisou de você para criar a luz. Deus não precisou de você para criar a terra, para criar os mares, para criar os animais, para nos criar, para criar o Adão e a Eva. Deus não precisa de nós. Mas o diabo precisa. O diabo ele não é um criador. Ele é um criador de confusão no meio das pessoas. Então ele sabe usar as pessoas para cumprir os propósitos malignos. Para ele, meus irmãos, ser quem ele é, ele precisa mesmo dos escravos, que são os homens, para ficar atormentando, para ficar aumentando a iniquidade, o pecado e tudo mais. Então precisa sim, o diabo precisa do ser humano. Então aí você vê também uma palavra que o Faraó diz, que ele diz assim: quem é o Senhor? Eu não conheço. O que mostra que ele ignorava quem era o Senhor. Faraó ignora Jeová, quem é o Senhor. Nesse ponto ele está certo, meus irmãos, porque ele não conhecia Deus mesmo, tá? Agora, a ignorância dele ou de qualquer homem não é culpa de Deus. Mesmo no caso que ele fala assim: eu não conheço o Senhor, não era culpa de Deus. Aliás, Deus já tinha passado por lá algumas vezes. Deus, meus irmãos, passou por lá no tempo do Abraão, no tempo de Isaac, com Jacó, com José, e a maior presença era a própria nação, sabe? A nação de Israel, que não se curvava aos deuses do Egito. Então ele podia dizer: não, eu não conheço. Ele não conhecia pessoalmente, como muitas pessoas que falam de Deus, é que não conhecem a Deus. Mas ninguém tem desculpa, homem nenhum tem desculpa para dizer: eu não conheço ao Senhor. Paulo fala que o homem é indesculpável. E quer dizer isso? Quer dizer que ele pode apresentar desculpa que ele quiser, mas diante de Deus não tem desculpa, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança, meus irmãos, de animais, répteis, etc., coisas corruptíveis, tá? Então, quando eles conheceram, eles então desprezaram, não glorificaram a Deus como sendo Deus. O coração dele, esse Faraó, é o espelho do coração humano, o homem, ele tem muitas evidências de Deus. A própria criação é uma evidência clara de Deus. Paulo disse lá: ele que dá vida para todos, o ar para todo mundo, tá? Então não tem como um homem olhar e dizer assim: não existe Deus. Ele é indesculpável,
Mas o homem prefere dizer assim: olha, eu não conheço o Senhor, e uma outra coisa, aqui, como nós temos, no capítulo 5, no versículo 2, eu vou ler com vocês aqui: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco eu vou deixar ir Israel. O ímpio pode ouvir falar de Deus, se ele não se converter, a palavra de Deus continua sendo meras quimeras. Nós estamos chegando aqui no nosso estudo de Atos, no domingo de manhã. A palavra, sabe, que o Festo ele vai dar em relação a Jesus. Quando ele vai explicar o caso, ele fala: vocês estão falando aí de um tal defunto que Paulo afirma viver, Ou seja, algumas coisas doidas, malucas aí, essas conversas doidas desses crentes. Então, meus irmãos, nós temos essa outra pergunta agora: como o Faraó ele considerava a palavra de Deus? Aqui nós não temos no versículo 2, tá bom? Mas nós temos. Você vai olhar aqui, olha lá no final do versículo 9: não confie em palavras mentirosas. Capítulo 5, versículo 9: o Faraó ele está falando para os seus exatores, ele está dando ordem para os seus carrascos dos israelitas, dizendo para oprimir, para apertar, porque eles estão com tempo demais, estão pensando bobagem, e parar de confiar em palavras mentirosas. É assim que o Faraó entendeu a ordem que Deus deu: palavras mentirosas. Olha, eu fiz questão de ver onde essa palavra ela aparece de novo, o original dela. E eu descobri que o original dela aparece lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Aqui está 6, mas é 16, tá? Quando diz: não dirás falso testemunho. Então o que o Faraó está dizendo aqui: olha, eles vão parar de confiar nesse falso testemunho. Lá em Jó, essa mesma palavra foi traduzida como inventores de mentira, mas no livro de Salmos é que eu fico mais impressionado, que lá o autor ele traduziu essa palavra como falso caminho. É assim que o Faraó via a ordem, a palavra de Deus, a Bíblia. Eles viam como palavras mentirosas, falso testemunho, mentira, falso caminho, E o que é falso caminho? O que é mentira para o Faraó? A salvação de Deus, a existência de Deus, a libertação, o desejo que Deus o adore alegremente. Então, meus irmãos, essas pessoas, tipo o Faraó, o mundo, ele não pode entender que você adora a Deus, que você serve a Deus, que você crê na Bíblia, que você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Como é que você quer que eles entendam isso? É impossível. É por isso que a palavra é fé, e fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que acreditem em Deus vão falar: eu creio que Ele existe, eu creio que Ele é um galardoador dos que o adoram. Então você fala isso agrada a Deus. Então a pessoa que fala: olha, eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, para quem não tem isso, é uma bobagem, é uma quimera, isso não significa nada. Existem 2, 3 tipos de pessoas que têm, existem fases, Por exemplo, existe aquela fase da rebeldia dos adolescentes e dos jovens, principalmente universitários, uma coisa terrível. E às vezes, tomado por maus professores, desacreditam totalmente de tudo que a Bíblia fala. Ou, meus irmãos, como nunca tiveram uma experiência de fé com Cristo, aí que a coisa fica feia mesmo.
Para eles isso não significa nada. Se precisar, eles rasgam uma Bíblia, xingam uma ordem de Deus, assim. Olha como o faraó está tratando a palavra de Deus. Está tratando como uma palavra mentirosa, como um falso caminho, uma coisa inexistente. E depois tem aquela outra fase, né? Aquela fase da pessoa mais adulta, que é já mais do tipo, isso não me interessa. Quando a pessoa é mais nova, ela é rebelde, ela luta contra a palavra. Mas aí quando ela vai ficando de mais idade sem Jesus, e a palavra de Deus, meus irmãos, não penetra ali, não há interesse, sabe? Isso para mim não importa. São fases diferentes. Agora, continuando aqui, né? O faraó, ele não acredita que a palavra de Deus foi dada, porque ele não acredita em Deus, né? E ele agrava a situação dos israelitas. No versículo 5 a 9, coitado do povo de Israel, né? Ele agravou a situação do povo de Deus. Vamos ali? Disse também Faraó: eis que o povo da terra é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não tomeis a dar palha ao povo para fazer tijolos. Como o diabo é? Além de não libertar, meus irmãos, ele agravou o serviço. Já não estava fácil. Agora piorou, né? Tirou a palha. O pessoal lá em casa tem aquele pessoal que queima tijolo e tal, né? Imagine você falar para os funcionários: você tem que dar madeira, né? Olha, não vou dar madeira, vocês se viram. Não vou achar onde madeira. Então tem que ter a madeira, a gente tem que queimar aqui para poder fazer os tijolos. Agora você imagine como é que era um tijolo lá no Egito, né? Aquilo ali não era brincadeira, não. As pirâmides lá estão lá até hoje para mostrar para nós que o trabalho dos israelitas não era brincadeira. Havia muita mão de obra, então para queimar tudo aquilo ali não era uma peça muito fácil. E aí, meus irmãos, como é que vai fazer isso sem a palha? Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que Satanás, ele procura ocupar os filhos de Deus justamente para que os filhos de Deus não o adorem. Coloque isso na sua cabeça. Eu acho que é muito importante isso aqui. Olha, se você não puder lembrar nada da nossa lição hoje, pastor, eu tenho tanta lição, né? Pai, que sábado, domingo, manhã, da tarde, né? Ninguém aguenta. Mas, se você não lembrar nada, deixa eu dizer, Satanás, ele tenta ocupar os filhos de Deus para que eles não o adorem, para que eles não adorem a Deus. Agrave-se o serviço para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Versículo 9, está ali, olha lá. Talvez esse é o versículo mais importante que tem no texto. Por quê? Porque esse é o projeto de Satanás diariamente nas nossas vidas. O diabo dizendo assim: vamos aumentar o serviço, vamos aumentar as tarefas, vamos aumentar tudo na vida daquela pessoa, né? Então agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem do serviço, para que se ocupem em qualquer outra atividade, para que se ocupem a ponto de não confiar em palavras mentirosas. Então, você vai reparar, né? E parece que tudo tem que ser, meus irmãos, aliás, tudo tem que ser em tempos da casa do Senhor. Ninguém coloca a escola da família na hora da escola. Já repararam isso? Não, tem que ser sábado e domingo, né? Sabe por quê? Geralmente domingo, né? Por que domingo? Porque o diabo sabe que domingo é dia do Senhor, escola dominical, tal. Então as pessoas vão ficando presas, mas não é só presas. Muitas outras pessoas, inocentemente, elas vão abandonando a casa do Senhor, as coisas do Senhor, porque muitas atividades.
Então, se eu pudesse fazer você lembrar de alguma coisa, eu pediria para você lembrar disso, que Satanás, ele tenta ocupar os filhos de Deus para que eles não o adorem. Você vai ver que na sua carreira espiritual, quantas vezes, eu lembro de mim mesmo, né? Assim, eu aprendi a tocar instrumento musical, porque naquele tempo, no tempo do general, as escolas tinha uma banda marcial. E a minha mãe era professora numa escola que tinha uma dessas bandas, né, no Lara do Rio Branco. E aí então ela conseguiu que eu fizesse uma escola de datilografia à tarde. Ela queria ocupar meu tempo, né? Ia fazer uma escola de datilografia à tarde e me colocou também para estudar música. Eu já estudava datilografia numa sala, mas depois ia lá e estudava música, estudava solfejo. E veja só, né? Me converti com 12 anos, 2 anos depois, e me deparei com um dilema. Por quê? Porque todos os ensaios, era que dia? Que dia que você acha que era, irmão Renato, os ensaios? Que hora? De manhã. Interessante isso, né? Era domingo de manhã, né? Então eu nunca podia ir no ensaio, eu não ia no ensaio. Sabe, quem não ia no ensaio de domingo, não podia tocar. Não podia tocar nas outras cidades, nas festividades. Era um castigo, né? Só que eu tinha um professor lá que era crente, professor Moacir, né? E aí um dia, depois deles me deixaram tocar 2, 3 vezes, ele me perguntou: mas por que, rapaz, você não vem comigo? Eu disse: olha, eu ajudo na escola dominical. Ele disse: mas por que você não falou antes? Né? Calma lá, né? Calma, você vê, né? Você vê que eu também estou aqui de domingo, que é a Consuelo que marca, né? Porque eu também estou na escola dominical, ele é crente também, né? Aí ele me liberou. Foi onde, meus irmãos, eu podia sair para tocar. Mas se depender do diabo, a gente fica preso, completamente preso. Por isso ele quer tarefas, ele quer serviço, ele quer massacrar, ele quer tirar a pessoa do culto. Ele sabe que se ele conseguir isso, ele sai na frente, né? Então vamos continuar aqui, né? Olha só, ocupações perigosas ou vãs, muito trabalho, muito estudo, desviando-se com diversões vãs. Você pode ter certeza, se a prefeitura fechar uma rua, é o mínimo, né? E fazendo pensar que o culto é coisa secundária, isso não é importante, tá? Então, vamos continuar, porque é triste, né? Não é ver Faraó pensar assim, triste é ver os crentes pensarem assim. O trabalho, que a obra de Deus não é importante, é muito triste. E sem nenhuma atividade, sem nenhum trabalho, sem fazer absolutamente nada nos seus domingos, seja de manhã ou à noite, aquele sujeito ele vai faltar mesmo no culto. É por quê? Bom, ele vai faltar porque ele não entendeu a importância do culto. Que o culto não é para o pastor, o culto não é para a igreja. Vamos voltar no versículo 1. Vamos lá, volte lá no versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Olha só, de quem é o culto? Então deixe ir o meu povo no final do versículo, para que me celebre uma festa no deserto. Você sabia que às vezes tem tradução que coloca culto aqui? Né? Então por que está fazendo isso? Porque é isso aí. Né? Então o culto não é o pastor, não é a igreja. Não é para você se sentir bem trabalhando. Não é isso. O culto é para Deus. Porque vai ter dia que você não vai se sentir bem na escola dominical, no culto à noite. Você vai estar triste, você vai estar chorando, você vai estar aborrecido, né? Mas você vai porque é para o Senhor, é do Senhor, não é meu. Não é do Gilberto. Então, eu estou aqui pelo Senhor, né? É um culto ao Senhor. E o diabo ele sabe disso. Sabe, tentaram tirar Neemias do trabalho e disse: nossa, por que você não pode? Por quê?
eu tenho um trabalho muito importante para fazer. É por isso. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir desanimado, lembra do versículo da Mariazinha, 1 Coríntios 15, 58. O que está escrito lá? Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Esse é o versículo da Mariazinha. É engraçado que a irmã Clarinda lá de Guardinha ligou para mim, né? Tá bem, não sei o que, coisa e tal, né? Disse, é bonito, né? Nunca esqueço o primeiro versículo que eu aprendi com ela. Eu falei, irmão, não é 1 Coríntios 15, 58, não. Como você sabe? Eu falei, pois é, vai ver como os discípulos também é a pessoa, né? Então veja só, meus irmãos, a prova mais dura de Moisés. A prova mais dura de Moisés não foi a recusa, não foi o desdém de Faraó. A prova mais dura foi a rejeição daqueles que ele entregou a sua vida para servir. A prova mais dura para Moisés está aqui, no capítulo 5, quando o pessoal ficou com raiva do Faraó, né? Saiu xingando lá de dentro, no versículo 20, e encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, versículo 21, e disseram: o Senhor atende para vós, julgue isso, porquanto fizeste nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então eles não culparam o Faraó. Veja como é. Eles culparam Moisés, culparam Arão. Agora é o faraó que judia, é o faraó que está escravizando eles já, meus irmãos, há 200, 300 anos ali. É o faraó que está com aquela mão pesada, roubando, meus irmãos, as suas meninas, matando os seus meninos, e a culpa é de Moisés. No momento que eles falaram: olha, vamos orar porque as coisas estão difíceis. Olha, o faraó está piorando, hein? Nós vamos ter que orar mais, porque o faraó piorou. Acredita que agora ele tirou a nossa palha? Você ficou sabendo, Moisés? Do que? Ele tirou a nossa palha. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles foram lá e disseram: olha, Deus atende sobre vós, porque vocês nos fizeram cheirar mal aos olhos de Faraó e seus servos. Agora vocês deram espada para ele nos matar. O que eles estão querendo dizer? Vocês estão nos matando, Moisés, Arão, vocês querem acabar com a gente. É isso que eles estão dizendo, né? Mas olha, meus irmãos, agora, né? Vamos fazer o quê, né? Olha o que Moisés faz. Moisés, ele vai conversar com Deus. Versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Então, o Senhor está judiando deles, ó Deus. O Senhor me enviou, né? Para que o Senhor me enviou sabendo que ia acontecer uma coisa dessa aí? Versículo 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar no teu nome, ele maltratou este povo. E de nenhum, o Senhor não livrou ninguém. Né? Olha a última frase. O Senhor mandou eu aqui, não livrou ninguém, agora está todo mundo bravo comigo. Né? Ou seja, os israelitas vão e culpam a Deus, a Moisés e Arão, e o Moisés vai e coloca ali a carga toda sobre Deus. Meus irmãos, vai lá para o último, né? Porque pode ir lá para o último. O sofrimento, as tristezas, as decepções, são meios de Deus se manifestar. Do jeito que Deus se manifesta, que Deus ele quer trabalhar, né? Por que a gente fala isso, né? Se eles são soltos sem essa aprovação, meus irmãos, como é que a palavra de Deus ia ser verdadeira? Porque Deus disse para o Abraão, e Deus disse para o próprio Moisés: ele não vai abrir mão, ele vai ser duro, ele vai fazer vocês sofrer, tá?
Então, meus irmãos, se eles são soltos imediatamente, como é que ia cumprir a palavra de Deus? Que Deus disse: Faraó não vai deixar vocês ir, tá? Então, olha, tem muitas coisas que nós, a princípio, nós não entendemos mesmo. Seja porque você passa uma tristeza, seja porque alguém faz você passar por uma tristeza, mas principalmente porque se refere a sofrimento e privação. Mas o certo é que Deus tem uma resposta de bênção para todas as nossas aflições. Jesus disse: o que eu faço, vocês não vão entender agora, meus irmãos, mas toda provação, todo aperto, toda decepção, um dia tem uma resposta que vem de Deus. E é clara, a resposta a pessoa fica sem nenhuma dúvida que Deus está respondendo aquela tristeza, aquela decepção que ela passou, né? Então, mesmo aborrecido, nós devemos nos achegar a Deus, como Moisés fez. Ele está triste? Está. Ele está bravo? Está bravo. Mas ele prefere conversar com Deus. Ele prefere falar com Deus. Então, se você está triste, eu digo uma coisa: não fique falando dos homens, não. Não fique reclamando de Deus para os homens. Vá direto com Ele. Fale com Ele. Vá lá, explique a sua situação. Fale o que aconteceu para quem pode ouvir e fazer alguma coisa. Porque os homens não vão nem ouvir nem vão fazer nada. Aliás, às vezes até ouvem, né? Mas não tem como te ajudar. Já Deus não. Ele vai te ouvir em todo o seu sofrimento, em toda a sua dor, tudo que o diabo às vezes faz para atrapalhar a sua vida. E ele não vai te dar muita resposta também não, sabe? Ele vai agir, né? Como a gente vai ver aqui, meus irmãos, ele vai mandar o Moisés fazer o que Moisés estava fazendo. Vai lá voltar a falar com o faraó, vai, né? Não disse para Moisés assim: olha, Moisés, né? Senta um pouquinho aqui que eu vou tacar uma praga agora. Não, calma, né? As coisas vão devagar, a praga vai chegar, né? Mas não é assim que Deus trabalha. Então nós devemos sempre levar a Deus a nossa oração, não devemos exigir nada, né? Mas seria tolice esconder aquilo que temos dentro de nós. É uma tolice você esconder do próprio Deus aquilo que está no teu coração. Você, pastor, eu não posso falar isso para Deus. Você pode. Você pode. Ué, a Sulamita não falou lá para o Eliseu: eu pedi alguma coisa para você? Você foi na minha casa, tá, né? Cobrando dele. E se ela podia falar com Eliseu, que era um homem de Deus, ela podia falar com Deus. Então Deus, meus irmãos, Ele nos dá essa abertura para falar com Ele. Mas lembre-se, sempre vá num espírito humilde, sem rebeldia. Deus sabe diferenciar uma coisa da outra. Teve um dia que Moisés foi rebelde, e aí ele pagou por isso. Então vamos nos apresentar com humildade nas nossas dúvidas, e Ele vai dar a resposta. Amém?